Intervalos nos reais. Chama-se intervalos reais os subconjuntos de R, que é o conjunto dos números reais, determinados por desigualdades. Sejam A e B números reais, tais que o A é menor do que B. Vamos ver como é que se comporta, então, os intervalos, né, suas características, como que a gente vai descrever cada notação aí. Bom, vamos começar aqui. Intervalo aberto de A e B. A gente chama de aberto porque os números A e B não vão fazer parte do conjunto. Então a gente tem três formas de escrever. A gente tem assim por colchetes, né? A e B, só que a gente coloca desta forma, o colchete ele está fora, né, em relação ao número A, né? A gente coloca ele para o lado esquerdo aqui, quando a gente fala do início do intervalo do A. Aí a gente põe vírgula B, e em B a gente põe o colchete aqui também para o lado de fora, né? Essa voltinha que os colchetes têm. Então a gente coloca ele aqui voltado para o lado direito, né? Ou então a gente pode fazer em representação com as chaves da seguinte forma: x pertence aos reais, tal que este símbolo aqui significa está entre. Então tal que x está entre A e B. E desta forma aqui, somente menor que x e menor que B, representando um intervalo aberto. Como eu falei inicialmente, A e B não pertencem a esse conjunto aí do intervalo. E na reta real a gente faz assim, a gente traça a reta aqui, que seria o eixo X, a reta dos reais, né? E a gente põe o A e o B, pela definição A é menor do que B, então a gente põe ele na esquerda, e bolinha aberta para os dois aqui, porque o intervalo é aberto. Falar mais uma vez, só para reforçar, quando é aberto significa que o valor numérico não faz parte aí do intervalo. Bom, este é o aberto. O fechado, intervalo fechado, o contrário então do primeiro, ele é denotado por colchetes dessa forma, né? Os colchetes agora virados para dentro aqui, né, dos números, então fechado em A, fechado em B, ou tais que, né, também aqui a gente pode representar por parênteses, x pertence aos reais, tais que o x está entre A e B, e agora a gente põe esse traço aqui junto com o sinal de desigualdade para dizer que é menor ou igual, tá? Então significa que o ponto A e o B agora faz parte do conjunto aí que representa o intervalo. E na reta dos reais a gente coloca o A e o B, e aí a gente faz bolinhas fechadas aqui, tanto para o A quanto para o B. Veja a diferença aqui com o primeiro, né? As bolinhas são abertas, porque A e B não faz parte do conjunto. Bolinhas fechadas, elas fazem parte do conjunto. E aí a gente pode ter variações disso. Por exemplo, aqui a gente tem um intervalo semiaberto à esquerda de A e B, que a gente pode denotar, então, assim, com os colchetes, né? Ele está para a esquerda aqui de A, essa é a representação do aberto, né? Então ele é aberto em A, fechado em B. Ou então, x pertence aos reais, está o quê? O A é menor que x, sem aquele tracinho da igualdade, né? O A não pertence a esse conjunto. E x menor ou igual a B, isso significa que o B pertence ao conjunto. Aqui na reta real, a gente tem aberto aqui em A, fechado em B. E a outra variação disso seria a gente fechar em A e fazer aberto em B. Representação por colchetes é essa daqui, né? Fechamos em A, abrimos em B. Por conjunto com chaves, x pertence aos reais, está o quê? A menor ou igual a x, que é menor que B. Isso significa que o B não faz parte desse conjunto e que o A faz parte do conjunto. E essa representação, né, todas essas quatro aqui, a gente reconhece como está entre, né? O x está entre A e B, sendo que o A, aqui neste caso, faz parte do conjunto. Existem outras formas também de representar quando a gente não fecha o intervalo assim, né? Aqui a gente tem um intervalo aberto ou fechado, mas determinado por dois pontos, né? Por dois números reais. A gente pode ter uma outra forma diferente. Vamos ver. É quando a gente usa a notação de infinito, ou seja, eu quero um número A e todos os números a partir dele, maior do que ele. Então a gente representa assim, ó, A, né? A gente, nesse primeiro exemplo está fechado em A, né? Então essa é a representação com os colchetes para fechado, né? Sempre à direita do número, esse tracinho aqui dos colchetes, ele fecha em cima do número, né? Então, fechado em A e indo até o infinito. O infinito ele sempre vai ser representado aberto, tá? Porque infinito é uma ideia de número grande, não é um número exato. E aí, em termos de conjunto, a gente representa assim, né? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A. Aqui nesse caso, o igual de novo tem o mesmo significado,
quer dizer que o A faz parte desse conjunto. Então é todos os números maiores do que ele. Na reta real, a gente pinta o A, ele é bolinha fechada, e tudo que está à direita dele. Outro formato poderia ser o A fechado e tudo à esquerda dele, ou seja, ele vem do menos infinito, e infinito é sempre aberto, e para em A, e o A está fechado. E em termos de conjuntos, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a A. Próximo modelo seria do A para frente, para a direita, mas sem incluir o A. O A agora está aberto, então x pertence aos reais, tal que x é maior do que A. Veja que ele é bem parecido com o primeiro, porém aquela diferença, né, entre o fechado e o aberto. Aqui significa que o A não faz parte do conjunto e no primeiro ele fazia parte, né? Outro formato também que seria do menos infinito até o A aberto. Então x pertence aos reais, tal que x é menor do que o A. Na representação da reta, bolinha aberta em A e tudo para a esquerda aqui é considerado. E aqui eu pus uma observação que eu já falei no começo, né? Que por definição, o infinito, tanto positivo ou negativo, sempre será representado como aberto. Então, ok, pessoal? Nos próximos vídeos vamos fazer alguns exercícios para explicar melhor essa teoria. Então, até lá!